Pedro tinha o costume de fazer o mesmo caminho para casa. Todos os dias ao sair da escola, ele cruzava a esquina e seguia por uma calçada reta por 10 minutos até chegar em sua residência. Porém, em um certo dia, enquanto fazia o mesmo caminho de volta, se deparou com uma enorme e pesada escada de ferro ocupando toda a calçada. Em cima dela, 2 homens da companhia elétrica faziam a manutenção de um poste. Os colegas de escola passaram normalmente por baixo dela, mas Pedro deu a volta por fora. Um dos garotos então perguntou o porquê ele deu aquela volta, e ele disse que seu pai sempre lhe avisou para não passar por baixo de escadas, pois aquilo acabaria lhe trazendo má sorte. Os amigos se olharam e caíram na gargalhada. Fala sério? Você acredita nessas coisas de gente velha? Disse um deles. E novamente caíram na gargalhada. No dia seguinte, a notícia havia se espalhado entre seus colegas de sala. E então não só ele, mas também seu velho pai foram rotulados como caipiras que acreditavam em feitiços, macumbas e fantasmas. Naquele dia, o garoto voltou pelo mesmo caminho e novamente a velha e pesada escada de ferro estava lá. Em cima dela, 2 homens ainda faziam a manutenção na rede elétrica. Pedro parou em frente dela. Atrás dele, alguns alunos se empurravam. Aparentemente, todos queriam ver de perto o garoto esquisito e supersticioso. As mãos de Pedro tremiam. De fato, ele já não acreditava naquilo. Realmente, seu pai era um homem velho, criado na roça, e que acreditava em muitas coisas que ele jamais acreditou. Ele deu um passo à frente. Iria provar de uma vez por todas que eles estavam errados, que ele não tinha medo de uma escada e que ele não era um caipira supersticioso como seu velho pai. Mas algo em seu íntimo disse para não o fazer. O amor que seu pai sempre havia depositado nele falou mais alto que o seu orgulho. Ele então deu a volta por fora da escada e continuou seu rumo pela calçada. Ouviu os mais diversos gritos de medroso, caipira, abobalhado, jeca, entre outros. Enquanto caminhava de costas para a multidão, ouviu um dos garotos gritar: Olha aqui, ô seu caipira bundão! Não precisa ter medo de uma escada. Pedro se virou e viu o garoto parado debaixo da escada, poucos segundos antes de ser esmagado por ela. A pesada e velha escada de ferro, já corroída pela ferrugem, não suportou o peso dos 2 homens, que caíram junto com suas pesadas peças, esmagando o garoto. Os homens tiveram ferimentos leves, mas o garoto teve o corpo esmagado por uma das barras de ferro, somado ao peso de um dos homens, que acabou caindo sobre ele. Depois desse dia, Pedro continuou a nunca passar por baixo de escadas. Não por ser supersticioso, mas sim por sempre acreditar nas palavras do seu velho pai. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu havia vivido 17 longos e dolorosos anos com a minha mãe. Ela era muito rígida e sempre teve o costume de me espancar por qualquer motivo que fosse. Naquele dia, já devia ter passado da meia-noite quando ouvi batidas na porta.
Como minha mãe já havia ido dormir, eu me levantei e fui atender. Para minha surpresa, havia uma garotinha. Ela tinha aparência um pouco estranha. Era loira, com bochechas pálidas e pupilas negras. Fazia muito frio e eu então a coloquei para dentro de casa sem pensar duas vezes. Só vim me perguntar depois o que ela estava fazendo ali. Pensei em ligar para a polícia, pensei em acordar a minha mãe, mas ela logo foi se deitando no sofá. Então eu me limitei a pegar um cobertor e cobri-la. Sem muito mais o que fazer, eu me aproximei e perguntei o seu nome. Qual o seu nome, meu bem? Um longo silêncio se fez enquanto ela me encarava, e eu confesso que acabei me sentindo bastante desconfortável. Ela então me respondeu em uma voz suave: Lacey Morgan. Eu sorri, balançando a cabeça suavemente. Pode ficar essa noite aqui, tudo bem, Lacey? Ela então tratou de dormir sem dizer mais nada. Sem entender direito o que estava acontecendo, fui dormir no meu quarto. Pela manhã, fui recebido com a chaleira na cabeça. Dei um grito de dor e logo ouvi minha mãe aos berros. Que merda é aquela, hein? Por que meu sofá está todo sujo? Fui até a sala e vi que onde a garotinha havia ido dormir, agora era só uma mancha de sujeira. Eu assumi a responsabilidade e, em troca, recebi um poderoso tapa em meu rosto. Em seguida, algumas paneladas nas minhas costas. Naquele mesmo dia, eu fui para a escola com a marca dos dedos de minha mãe marcados na minha face. E lá, eu ouvi uma notícia que me gelou a espinha. Haviam encontrado uma Lacey Morgan morta ontem à noite. Ao voltar para casa, liguei no noticiário e veio a reportagem. Lacey Morgan, 6 anos de idade, havia sido encontrada morta ontem no quintal de sua própria casa por volta das 9 horas da noite. A principal suspeita era sua mãe, que estava foragida. A mulher já havia sido denunciada diversas vezes por maus tratos contra Lacey. E então, a foto da garotinha apareceu na tela. Ao contrário dos olhos negros, ela tinha lindos olhos azuis. E ao contrário das bochechas pálidas, eram bochechas bem rosadinhas. Aquilo tudo confundiu a minha cabeça. Como ela apareceu à meia-noite na porta da minha casa, se havia sido encontrada morta às 9. Acabei indo dormir mais cedo para evitar mais um ataque de fúria da minha mãe. E no meio da noite, acordei com dedos gelados, tocando as feridas nas minhas bochechas. Nunca mais! Lacey sussurrou para mim antes de desaparecer. Fiquei estático e minutos depois ouvi minha mãe gritar do seu quarto. Corri desesperadamente e quase desmaiei quando vi. Minha mãe se contorcia na cama enquanto Lacey fincava seus dentes na barriga e arrancava grandes pedaços de carne. O sangue da minha mãe se espalhava pela cama e pingava pelo chão. Eu não aguentei ver aquela cena e acabei desmaiando. Acordei no dia seguinte deitado sobre minha cama. Fui até o quarto da minha mãe e ele estava vazio. Nada da minha mãe. Nada de sangue. Nada de pedaços de carne. Somente o quarto vazio, com a cama perfeitamente arrumada. Eu nunca mais vi minha mãe e confesso que nunca senti sua falta. Mais de 15 anos se passaram e eu me formei, me casei e tive uma filha, a qual dei o nome de Lacey. Porém,
cerca de um mês atrás, um casal com filhos se mudou para a nossa vizinhança. Percebi que as crianças andam sempre com machucados nos braços, pernas e pescoços. Hoje à noite, fiquei sem sono e então fui até a janela para tomar um ar. Quando olhei para o quintal dos vizinhos, vi uma garotinha andando descalça até a porta da frente. Ela virou brevemente a cabeça em minha direção e então eu pude ler seus lábios dizendo: "Nunca